Bom, aí eu queria falar mais um assunto aqui, eu acho bem interessante, e eu gostaria de desenvolver um pouquinho esse tema. Vou até pedir para você dar like, se inscrever e compartilhar. Primeiro, eu quero dizer que isso é altamente pertinente para que a gente debata. A fala do ministro Guedes, Paulo Guedes. Dólar poderia estar a 4,20 se não fosse o barulho político, diz Guedes. Na verdade, não é o barulho político, é o barulho midiático que influencia a política. Pessoal, muito sério isso. Eu vou pedir sinceramente, dá like, se inscreve e compartilha, você vai gostar disso que eu vou falar. Eu vou ler rapidamente aqui só o preâmbulo e a gente vai fazer uma análise sobre esse debate aqui do Paulo Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira, 17, que o dólar poderia estar cotado a 4,20 caso não houvesse tanto barulho político no Brasil. Ao comentar os avanços feitos pela pasta no último ano, Guedes disse que o real deveria estar mais valorizado. O dólar poderia estar perfeitamente 4,80, 4,50 ou até 4,20, se houvesse uma comunicação virtuosa e se tudo já estivesse sido percebido de forma que estamos percebendo, afirmou em coletiva para explicar as ações do Ministério em 2021. Aí vem uma questão técnica, tá? E eu vou passar direto, inclusive, para aspas do ministro. A dúvida é a seguinte: 4 dos 5 candidatos estão dizendo que vão mexer no teto. Então, mesmo que a gente se comprometa em fazer alguma coisa mais austera, está todo mundo dizendo que vai chutar o teto para o alto. Os outros candidatos não estão comprometidos com o símbolo de austeridade disso. Deixa eu explicar aqui. E bem aqui está a percepção que eu acabei de colocar. Cadê? Bem aqui, ó. O dólar poderia estar perfeitamente nesse patamar de R$ 4 se houvesse comunicação virtuosa e se tudo já estivesse sendo percebido como o próprio governo percebe. Essa matéria está aqui para você analisar depois. Eu vou voltar aqui para o início para fazer uma análise própria sobre isso. Certa vez, no setor da defesa, nós tivemos oportunidade de contratar, ninguém gosta muito dele, mas eu fico com o histórico, que é talvez um dos ministros da economia, um dos mais polêmicos, inclusive fez parte da época dos governos militares, que era o Delfim Neto. E eu tive a oportunidade de ouvir ele por algumas horas, até de conversar com ele no final. Hoje a gente sabe que ele tem uma posição muito mais para os governos de esquerda do que próprio, porque ganhou muito com isso, ao que parece, né? Mas vamos lá. Uma das frases que ficou muito guardada para mim, e eu fiquei inclusive impressionado, isso já faz uns 10 anos, e eu fiquei impressionado, foi o fato do Delfim Neto dizer o seguinte: se ilude quem acha, quem acredita. Olha que é um dos nomes mais importantes da economia do Brasil, assim que você vai lembrar. Quem acha que a economia está ligada somente à questão da tecnicidade. A economia de um país, basicamente, está vinculada à percepção da própria sociedade em termos da prosperidade econômica. Aquilo ficou na minha cabeça há muito tempo. Pessoal, o Brasil é um país que tem uma imprensa que destrói a autoestima e a alma do brasileiro diariamente, seja pela pauta política que ela divulga ou pela pauta geral. Se você permear isso, inclusive para o setor da mídia do entretenimento, é tudo negativo. É como se fôssemos aquela eterna colônia à espera de o resgate de uma potência. A conexão dessa fala que eu ouvia, 10 anos atrás, com essa fala do ministro Paulo Guedes, é perfeita. Se houvesse uma boa vontade midiática em relação ao governo, às políticas do governo, a realidade já seria outra. Mas pela picuinha, pela pequenez do setor de mídia, inclusive da parte de jornalismo, para se livrar desse governo que foi eleito democraticamente pelo povo, para que eles voltem a ter acesso às verbas governamentais de publicidade, vale, inclusive, destruir até o sentimento do brasileiro com o comprometimento no crescimento. Porque quem gera a economia é o empreendedor. O empreendedor precisa ter a percepção de que as coisas vão melhorar para que ele olhe a loja dele com 2 funcionários e diga assim: olha, vai melhorar, eu vou contratar mais alguém. Vai melhorar a economia? Espera aí, pessoal, eu vou tirar a minha pequena reserva aqui e vou ampliar a minha estrutura para receber melhor.
eu vou comprar mais mercadoria. E isso gera uma espiral positiva, inclusive na economia. Mas qual é a percepção que nós temos hoje? Primeiro, nenhum empresário do setor, inclusive de estruturas que dependem de estruturas físicas no Brasil, sabe sequer se vai poder abrir a porta no que vem. Consequentemente, há um impacto em toda a economia, na economia física, na economia digital, porque se você não produz riqueza na sociedade, as pessoas têm uma tendência a não prosperarem e entrarem no modo de sobrevivência. O camarada que ia renovar o guarda-roupa no final do ano vai dizer, não, pessoal, não sei como vai estar a economia ano que vem, vou guardar aqui só para comprar comida, para pagar o aluguel, para comprar o gás. Isso desaquece a economia de forma boçal. E a mídia brasileira faz esse papel de destruir essa mentalidade de prosperidade de forma boçal. Por isso eu fiquei muito feliz no evento que eu citei há pouco aqui, quando o presidente Bolsonaro esteve na Fiesp conversando com empresários. Porque é ali que está o motor da economia. É ali que o camarada vai sair e dizer o seguinte, ele vai chegar em casa de noite entusiasmado, como muitos fizeram, diz, olha, tem sim chance, pessoal. Então deixa eu pegar aqui esse recurso, vou fazer planos novos aqui. O cara sai do modo de sobrevivência. E, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a quebradeira no Brasil proveniente, não da crise de saúde pública, mas pela forma irresponsável com que alguns gestores públicos passaram a lidar com a circulação de pessoas e de capital na sociedade, foi desastrosa, da ordem de milhões de empresas fechadas em 1 ano e meio. Milhões de empresas, milhões de negócios. O dano, inclusive, na saúde mental do empreendedor no Brasil deve ser 10 ou 20 vezes maior do que da população em geral. Porque enquanto a população cuidou de se recolher e esperar talvez até um subsídio do Estado para poder se manter ou não quebrar, ou não passar fome, o empreendedor foi para casa para quebrar e dever. Mesmo as medidas que visavam prover recursos para o empreendimento foram muito insuficientes, ao ponto de que os bilhões que foram disponibilizados para empreender sequer foram tomados. Primeiro porque o governo não é o governo que tem que se meter nisso para poder resolver. Primeiro que o governo não entende de como isso funciona, na verdade. Porque vai lá, cria uma linha de crédito e diz assim, olha, vai lá no banco e toma. Aí o camarada chega lá e diz, o senhor está devendo? Não, volte para sua casa. E é óbvio que, diferente de quem trabalha e depende do salário, o empreendedor, além de não receber, passa a dever. E aí acabou o negócio. E acabou, inclusive, isso acontece muito no Brasil, a possibilidade de ressuscitar. Nós não temos mecanismos legais para enfrentamento de crise por parte de quem é motor da economia. Aliás, isso é um debate que precisa... Eu sei que não vai dar tempo para isso no governo atual Bolsonaro, mas no segundo momento, nós vamos precisar debater isso de verdade. Porque no Brasil, alguém que tenta empreender é condenado imediatamente a ser escravo dessa decisão para o resto da vida. Seja pela legislação trabalhista, seja pela própria legislação tributária, pelo grau de fiscalização das operações no Brasil e principalmente pela falta de capacidade de ressuscitar. Não há um mecanismo para isso. Você vira um devedor eterno e vira um escravo do sistema, vira um pária. Quem já fez algum empreendimento aqui sabe do que eu estou falando. Fora o dano mental que essas pessoas têm que desestimula. Né? O camarada diz, olha, otário nunca mais, não vou entrar mais numa seara como essa aí. Onde eu resolvo prover riqueza, gerar emprego e renda. Todo mundo fala disso que eu faço, porém eu sou o vilão. Até porque a novela do Plim Plim diz isso, o Partido Socialista que quer escravizar todo mundo lá, os esquerdistas dizem isso. É mais fácil para o cara se vitimizar e acreditar e virar inimigo, como alguém diz aqui. Ao invés dele achar que o melhor amigo dele é o patrão, ele se torna o maior inimigo. Mas o cara sabe que não foi ninguém do PT que botou a comida na mesa dele no Natal, no Ano Novo, ou todo dia, ou fez o filho dele ter oportunidade de estudar. Não foi nenhum partido político. Foi a empresa que ele trabalha. Essa é a realidade de 200 milhões de brasileiros. Você tem 213 milhões, vamos tirar os 13 milhões aí. Que é o pessoal que vive do Estado de alguma forma. Concurso, nomeação, emprego político, enfim.
Não dá nem tudo isso. E não está errado, tá? Não estou dizendo que está errado, só estou falando que são realidades diferentes. Você pega os 200 milhões, que é a realidade, é a maioria absoluta, é só fazer o comparativo. E você vai botar isso na balança, essa turma não sabe o dia de amanhã. 200 milhões de brasileiros, pessoal, não sabem direito o dia de amanhã. E aí, quando você tem uma imprensa martelando que tudo não presta no Brasil, o cara diz assim, quer saber, meu amigo? Deixa eu ficar aqui na minha. Vou só sobreviver. Aí, o país não vai para frente. Tá certo a fala do Paulo Guedes. Essa é a conexão. Muita gente não entendeu, já tem gente criticando. Essa conversa. É óbvio. Eu ainda vou dizer mais. Era muito melhor do que isso. E se o Estado interferisse, inclusive menos, até na questão do câmbio, aí seria menos ainda. Mas tem muita coisa para atrapalhar. Pessoal. Mas essa é uma consciência que vai demorar ainda. A gente entende isso. O trabalho só está começando. Aliás, começou em 2018, né? Tem alguns anos pela frente aí, mas a gente vai chegar lá. Gostou desse tipo de análise, pessoal? Dá like aí, se inscreve e compartilha. Deixa a tua opinião no chat aí. Diz aí onde é que eu estou equivocado, eu estou certo, onde você concorda ou discorda comigo. Diferente de outras vertentes aqui que querem te cercear, essa é só a minha opinião. É a minha análise diante da minha experiência sobre esses temas. Tá? Pode ser que te ajude a perceber o mundo aí em volta.